Sou um filho amado de Deus, lutando contra a orfandade, rejeição, ira, procrastinação, julgamento e codependência. Eu sou Luiz Fernando. Minha mãe se tornou cristã quando eu ainda era muito pequeno, então considero que nasci em um berço cristão. Na infância, eu participava da escolinha dominical, todos os domingos, levado pela minha mãe. Meu pai, porém, não ia, ele era dependente do álcool. Bebia praticamente todos os dias. Nós morávamos na mesma casa da minha avó paterna e, talvez por respeito a ela, eles controlavam algumas vezes. Quando minha mãe engravidou da minha irmã, nos mudamos para a nossa própria casa. Na época da gestação, meu pai parou de beber, as coisas melhoraram bastante. Ele estava mais presente, mas após o nascimento da minha irmã, em poucos meses ele voltou para a bebida. Minha mãe sempre orava pela libertação dele, mesmo quando ele chegava bêbado e agredia a minha mãe. Quando cresci um pouco, comecei a reagir, tentando defendê-la. Algumas vezes ele me segurava pelo pescoço e dizia que ia acabar comigo. E minha mãe intervinha para acalmar a situação. Até que um dia ela deu um basta e fomos morar apenas nós três, eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e minha avó cuidava de nós. Meu pai passou a nos visitar raramente, quase sempre bêbado, até que ele descobriu que estava com câncer. Foi um ano de luta e, mesmo doente, ele não abandonou os vícios. Ainda assim, minha mãe ia todos os dias cuidar dele, dar banho, ajudar. Mesmo depois de tudo que ele havia feito com ela, eu não entendia como ela conseguia fazer isso. Comecei a visitar mais a casa dele, não tanto por ele, mas porque minha avó paterna me mimava e não havia muitas regras. Quando ele faleceu, no dia do velório, eu não chorei. Mas no dia seguinte, na igreja, durante um louvor, veio um filme na minha cabeça com as coisas boas que ele tinha feito. E ali senti o peso da perda. Eu tinha entre 12 e 13 anos. Resolvi ajudar minha mãe e comecei a trabalhar como garçom à noite e estudar de manhã. Mas gastava todo o dinheiro comigo mesmo e pouco ajudava em casa. Depois de um tempo, minha mãe conheceu outro homem e foi morar com ele. Fiquei morando com a minha avó materna, depois com meus primos, sempre frequentando a igreja, porque eles também eram cristãos. Um dia, trabalhando em um casamento, vi um copo de caipira no balcão e uma voz na minha mente disse: "Bebe, você vai gostar." Bebi, e dali para frente, cada vez errava mais. Parei de ir à igreja, deixei de morar com meus primos e voltei a morar com a minha mãe em um sítio em Santa Teresa. Ela estava grávida da minha irmã caçula. Pouco tempo depois, vi meu padrasto repetir o comportamento do meu pai, chegando bêbado e agredindo minha mãe. E eu, mais velho, reagia também. Até que um dia, ele levantou-me pelo pescoço e ameaçou me matar. Minha mãe se separou dele e voltamos para Cascavel. Depois, fui morar com a minha avó paterna em Capitão. Ali o pecado estava entranhado e eu perdido no pecado. Quando decidi voltar para a casa da minha mãe, percebi que tinha perdido grande parte da infância da minha irmã do meio e a minha irmã caçula ainda era pequena. Já maior de idade, eu vivia desobedecendo regras, saindo e voltando de madrugada, discutindo com minha mãe, e me arrependo até hoje das palavras que dizia a ela. Chegava em casa como não deveria chegar, repetindo o ciclo do meu pai. Morei um tempo sozinho, em Cascavel, mas a situação só piorou, cada vez errava mais, até que conheci minha atual esposa em uma noite de balada. Ficamos um tempo sem nos ver, e anos depois nos reencontramos no mesmo trabalho. Começamos a namorar, ela foi mudando aos poucos, mas eu não. Morando junto, jurei que nunca iria agredi-la fisicamente, como meu pai fez, mas não percebi que feria com as palavras, o que seria a mesma coisa. Passamos por 3 separações, e sempre voltávamos, mas as brigas se recomeçavam. Na terceira separação, voltei a morar com a minha mãe. As noitadas já não faziam mais sentido. Comecei a ir mais à igreja. Em um domingo, sentado no culto, ouvi uma voz: "Você não acha que está faltando alguém do seu lado?" Fiquei dias pensando nisso. Conversei com minha mãe, que disse: "Não tenho sabedoria para te aconselhar nisso. Posso te amar, mas procure aconselhamento na igreja." Me inscrevi e, mesmo sem vontade, fui no dia marcado. O pastor Eduardo me recebeu, contei tudo e ele me disse: "Você vai perdê-la. Por que ainda não falou com ela? Quero conversar com vocês dois."
Tivemos alguns aconselhamentos, voltamos e passamos a frequentar a igreja juntos. Deus foi nos moldando do jeito dele, até que nos batizamos e começamos a participar das programações da igreja. Nos inscrevemos no 30 e eu ainda tinha pecados escondidos que não havia contado para minha esposa. Deus usava os pastores para me confrontar, mas eu não tinha coragem, temendo que houvesse outra separação. Até que um belo dia, Deus usou a Bruna na pregação do 30 de um jeito que não tinha mais como escapar. Eu sabia que precisava contar. No momento certo, com medo da reação dela, confessei. Para minha surpresa, ela disse que se fosse meses antes, não teria aceitado, mas naquele momento entendeu o processo e me perdoou. Depois desse dia, nossa vida mudou. Deus começou a agir de forma sobrenatural. As coisas que nunca imaginávamos passaram a acontecer em nossas vidas. Nunca vou me arrepender da escolha de deixar aquela vida mundana para viver o extraordinário de Cristo. E Jeremias 3:22 fala: voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Obrigado pelo silêncio.